coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Antes de eu começar o meu testemunho, eu queria aqui apresentar a irmã Rosa. Queria que a senhora ficasse de pé, né? Eu quero honrar a vida dela. O pastor Zezinho, né, que era o esposo dela, que hoje está na glória, foi ele que ungiu eu e a Fabiana pastores no leito, né? Logo que ele nos ungiu, logo depois de uns dias o Senhor recolheu. Então a minha história como pastor já começa assim, né? Desta forma, né? A pessoa que me ungiu, logo em seguida Deus recolheu. Então eu sempre brinco que eu estou bem perto, né? Estou bem perto, fiz 58 anos esses dias, né? Então estou cada dia mais perto do Senhor me chamar. Mas quando eu estive aqui, dei um testemunho da minha vida, da minha história. Antes de eu falar tudo da minha vida, eu trouxe a minha mãe e perguntei para ela se alguns assuntos eu poderia falar. E minha mãe falou assim que não, que ela ia se sentir muito constrangida, muito envergonhada, né? Porque em algumas situações ela não me defendeu, né? Eu sou chorão, mas não repara não é choro de tristeza pelo que eu vivi. É porque eu tenho esse dom. As minhas ovelhas falam assim: nossa, pastor, se eu choro, a gente vai falar e chora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Na minha versão fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Eu posso falar para vocês que tudo na minha vida se fez novo. Se eu fosse, eu brinco com algumas pessoas que eu poderia escrever 2 livros. Um livro onde o título seria assim: O Homem que o Mundo Comandava. Eu era esse. O que o mundo fazia comigo, o que ele quisesse fazer, ele fazia. E eu estava ali envolvido com o mundo. Eu estava envolvido com aquele que quer destruir a minha vida e quer destruir a vida de todos aqueles que não pertencem à família de Cristo Jesus. E o segundo livro teria o título: Aquele que conheceu o caminho, a verdade e a vida e foi liberto. Seriam 2 títulos para a minha história de vida. Bom, vou começar logo pelo começo, né? Minha mãe tentou me abortar várias vezes, quando ela descobriu que estava grávida. E numa das vezes que ela tentou me abortar, ela ia sempre no mesmo médico. O médico, em vez de estar dando remédio para me tirar, o médico estava dando vitamina para ela, né? Então ali você vê que já tinha a mão de Deus sobre a minha vida, né? A bichinha queria de qualquer jeito tirar eu, né? E aí eu fui passando por várias situações no decorrer da minha infância. A gente foi para a Igreja Batista, que tinha aqui na Avenida Kansas. Depois meu pai saiu, porque é uma família toda evangélica. Meu pai saiu da igreja. E todos nós fomos para o mundo. Então eu queria fazer um alerta para você que é pai e mãe, e para você que amanhã pode ser pai e mãe. As suas escolhas podem refletir na vida dos seus filhos. Tome cuidado com o passo que você vai dar, porque se você der o passo errado, o seu filho vai pagar um preço junto com você. Nunca se desvie do caminho do Senhor, nunca, porque o caminho do Senhor é o que existe de maior, de maravilhoso na minha vida e na sua vida. Então nunca se desvie desse caminho. Escolha sempre aquilo que Deus tem para você, nunca aquilo que o mundo pode te oferecer. Bom, eu fui pai de santo, né, durante muitos anos, da Umbanda, fui da Xexinoye, fui de várias igrejas, porque dentro de mim sempre tinha um buraco que queria ser preenchido. Aí eu vou falar para vocês aquilo que minha mãe pediu para que eu não falasse.
Como ela não está aqui, hoje eu posso falar. Eu fui uma criança abusada sexualmente. E minha mãe saía para fazer faxina na casa dos vizinhos e me deixava com a minha irmã na casa de um homem. E esse homem queria fazer coisas com a minha irmã. E ela chorava. E um belo dia eu falei, não faça mais nada com a minha irmã. Tudo que você quiser fazer, faça comigo. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. São segredos que a gente vai guardando. Né? E eu não tenho vergonha de falar, não tenho mágoa, já perdoei no meu coração, porque aquele que eu sirvo me ensinou a perdoar. Aleluia! E a gente, né, quando eu fui falar isso para o meu pai e para minha mãe, a atitude deles foi vender a casa que nós morávamos aqui em São Paulo, na Vila Nova, na Vila Santa Catarina, e nós fomos para Diadema, Piraporinha, porque meu pai se sentiu muito envergonhado por essa situação. E eu, que estava mais no mundo do que qualquer coisa, o que eu fiz? Eu queria mudar essa coisa que estava dentro de mim. Por isso que eu tinha um buraco muito grande dentro do meu coração. Então eu fui procurar na fé. Né? Eu fui procurar na igreja católica. Fui procurar na igreja... na Xeixinoye. Né? Fui para a Mesa Branca. Aí encontrei a Umbanda e ali eu encontrei meio que uma família. Né? Por isso que eu fiquei lá muitos anos na Umbanda, né? No engano. E como eu ainda era muito jovem, e eu sempre gostei, né? Sou apaixonado pela minha esposa até hoje, né? Um presente de Deus na minha vida. Mas na época, quando você pertence ao mundo, né? Aquele que é homem quer ter namoradas. E como eu não tinha carro, era pobre, não tinha dinheiro para celular, né? Tinha que andar de ônibus. A primeira vez que eu saí com uma mulher, com uma namorada, eu cheguei no Grupo Sérgio. Alguém é dessa época? Eu cheguei para o garçom para dar uma desnobe, né? Falei assim, olha, eu queria um Sundai. Né? O garçom, nós não temos esse sorvete aqui. Nós não temos Sundai aqui. Eu falei, mas está escrito aqui, ó. Aí ele falou, você quer um sundae? Eu falei, isso aí, beleza. Né? E como eu não tinha nenhum tipo de posse, eu nem tinha trabalho, o que eu resolvi fazer? Eu falei, vou dançar, né? Vou aprender a dançar, porque toda mulher que está em baile gosta de um homem que sabe dançar. Aí eu fui fazer balé. Né? Fiz 4 anos de balé, fiz jazz. O povo ri. Né? Mas aí que veio uma situação muito difícil para mim enfrentar novamente na minha família. Uma tia minha, porque eu gostava de cozinhar, minha família sabe que se eu pudesse eu teria um restaurante. Né? Eu gosto muito de cozinhar. Até ontem nós tivemos lá um grupo de jovens na minha casa. Fiz hambúrguer, mini hambúrguer para eles, tudo, né? Fiz bem, eu sei cozinhar bem. E aí uma tia minha pegou e falou assim para o meu pai que provavelmente eu seria gay. Aí meu pai pegou, tirou minha roupa na casa dos meus avós e mandou minha tia tirar a roupa. Ela não tirou a roupa. Né? E falou assim, não, você vai provar, eu vou provar que meu filho não é gay. Bom, saí de lá, eu tive uma educação muito, muito difícil. Até hoje eu não gosto de sopa, cheguei a ficar 5 dias sem comer, proibido meu pai de comer qualquer coisa para tomar sopa.
né? Aí tomei sopa, fui parar no hospital para fazer lavagem. Então eu tive assim uma educação muito difícil, né? Não tenho mais o meu pai. E aí meu pai me levou num psicanalista. Um engenheiro que meu pai trabalhava falou: leva ele num psicanalista. Aí eu fui fazer psicanálise, porque eu devia ser louco, né? Batia bem da cabeça. Aí fiquei lá 2 anos fazendo psicanálise. E o cara falou para o meu pai: olha, ele não tem nada, mas procura uma psicóloga, né? E aí meu pai me levou numa psicóloga. E para minha vergonha, ela era casada e eu acabei tendo um relacionamento com a minha psicóloga, né? Então já não era gay. Né? Já estava no caminho certo. E a minha vida, até eu chegar aos 30 anos de idade, que foi quando eu pensei em tirar a minha própria vida, né? Eu sempre me envolvi com mulheres casadas, tá? Isso você pode falar assim: nossa, mas um pastor falando isso? Se Deus transformou a minha vida, Ele tem que saber, vocês têm que saber em todas as áreas que Ele transformou a minha vida. Eu não tenho vergonha, já tive, né? Então, eu tive esse tipo de situações. Eu saía, infelizmente, saía com mulheres casadas, né? Mas eu chegou um determinado momento da minha vida, eu ganhava bem já, nessa época eu ganhava bem, que eu já não conseguia me suportar. Alguém já viveu esse tipo de experiência? De não conseguir se suportar? De nem acreditar. Estou tentando achar a hora, o tempo. Hã? Ah, está aqui. Na minha cara, se fosse uma cobra, hein? E eu não suportava mais, né? Viver esse tipo de situação. Principalmente depois que eu conheci um marido. Que a mulher dele, né, sempre falava muito mal dele, né? E eu conheci, o cara não era nada daquilo que ela falava. Então, para vocês verem como a minha vida foi, eu falo que eu vivi a minha vida intensamente, né, no pecado. Eu vivi minha vida intensamente na perdição. Primeiro, sendo pai de santo, deixando que os espíritos entrassem nesse corpo. Na sexta-feira do mês, eram os Exus, as pombagiras, né? Nas outras 3 sextas-feiras, eram os espíritos que nós chamamos de luz. Então, eu vivi intensamente de acordo, o mundo molda o ser humano que vive nele, caminhando para a destruição, caminhando para a morte eterna. E quando eu pensei em realmente tirar a minha vida, que eu tinha 30 anos, mais ou menos, 31 anos, que a minha mãe, a gente tinha o hábito de pular 7 ondinhas, alguém sabe desse hábito? Né? Vamos lá pular 7 ondinhas na virada do ano, que o ano vai ser bom, né? Vamos entregar, consagrar nossa vida e manjar, né? Estoura champanhe, joga as rosas, tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fiz. E aí eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor puder me levar hoje, por favor. Senão, eu vou tirar minha vida. E minha mãe falou assim: você não vai pular 7 ondinhas? Não, eu estava muito deprimido, muito para baixo. Na minha época, né, 28 anos atrás, a gente não falava nem em depressão. Né? Se você falasse que estava muito triste, meu pai, por exemplo, batia na gente. Então, se você quer ficar triste, você vai apanhar. Aí você fica triste. Né? Meu pai não tinha 2 palavras com ele, não. Meu pai assobiava no portão, e se você não chegasse rapidinho, era coça. E com ele não tinha bons tapinhas, não. Era surra bem dada mesmo. Tanto que uma das vezes eu fiquei internado 4 dias no hospital de tanto que eu apanhei.
Então, esses tipos de situações que eu estou contando para vocês, foi as situações, até peço perdão ao apóstolo, porque eu não participei dele, foram situações que eu falei para minha mãe, olha, Deus mudou tudo isso na minha vida, e eu tenho que compartilhar tudo isso. E minha mãe falou assim, mas eu vou me sentir muito envergonhada, então, aí eu peguei leve, né, no meu testemunho de vida. Ainda tem uma situação muito difícil, mas eu ainda não me sinto preparado para falar. Mas não matei, não roubei, não fiz nada disso não. Né? Mas eu sempre na minha mente pensei assim, tudo isso foi permissão de Deus. Porque sempre nós colocamos que Deus permitiu, Deus permitiu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não permite nada e não permitiu nada do que eu vivi. Eu vivi porque eu estava à mercê do mundo. O que eu tive todos os dias da minha vida foi a misericórdia de Deus que não permitiu que eu fosse tragado. Porque Deus tinha uma história para mim escrita. E depois de um tempo eu conheci minha preta, né? Porque hoje a gente não pode mais falar isso, né? Mas é minha preta, tá ali. Ela é café com leite, ela é 6 horas da tarde. Né? Mas eu conheci ela e Deus me deu uma família maravilhosa. Tá ali meu filho mais velho, meu filho do meio está fazendo direito, meu filho mais velho se formou em engenheiro civil na Poli, e minha filha que quer ser atriz. Né? Ela faz teatro lá na Giovanici. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque muitas vezes nós buscamos e buscamos e buscamos, e nós não buscamos no lugar que nós deveríamos buscar. Você quer encontrar o Jesus que eu encontrei e transformou a minha vida? Medite nesse livro de dia e de noite. Medite na palavra do Senhor. Eu vejo pessoas buscando igrejas atrás de milagres. Milagre vai te dar uma fé temporária. Você quer ter uma fé inabalável? Siga a Bíblia. Siga os ensinamentos de Jesus. É só dessa forma que você vai ter. É só dessa forma que você vai ter uma fé inabalável. E é o que eu desejo para cada um de vocês. Que vocês tenham uma fé inabalável. Nada do meu passado hoje me aflige. Hoje eu posso falar de peito aberto quem eu fui, quem eu sou hoje. Eu sou um pai de família, um bom marido, um servo do Senhor, um pastor, um homem de oração. Por quê? Porque é Ele quem transforma e comanda a minha vida, não é outro. As lágrimas que eu normalmente expresso, eu tenho que confessar para vocês, quando eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, eu não consigo me conter. Por isso que quando eu vou ministrar, que nem eu estou tendo a oportunidade hoje aqui de abrir um pouco mais o meu coração para vocês, é o Espírito Santo que fala, eu estou contigo. Pode abrir o seu coração. Não tenha vergonha. Sou eu quem te colocou de pé. Sou eu quem caminho com você 24 horas por dia. Eu sou uma pessoa que eu viajo esse Brasil, fico 15 dias fora, uma semana fora, na estrada, e o tempo todo eu bato no banco. Senhor, o teu lugar está aqui. É Ele quem está comigo. É Ele quem me guia, é Ele quem me leva. E eu falo uma coisa para vocês, mesmo sendo pastor, se eu desviar a atenção da cruz, o inimigo tenta me destruir. Então, não desvie a atenção da cruz. Olhe para a cruz. Tem um exemplo, tem uma foto de uma cruz aqui? Dá para colocar rapidinho? Se tiver uma cruz. Eu queria mostrar uma coisa para vocês.
Tem? Então, vamos lá. Por que eu queria mostrar na cruz para vocês? Porque vocês vão ver uma cruz vazia. Porque o meu Deus, o meu Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui nessa noite. Ele saiu da cruz para garantir vida e vida em abundância para mim e para você. Ele saiu da cruz para permitir que eu e vocês pudéssemos entrar no Santo dos Santos e pudéssemos conversar com o Pai. Esse é um Deus vivo, um Deus que preenche todo o vazio que você pode ter no seu coração. Não existe outro. Todos os outros deuses estão enterrados, mas o nosso Deus aqui está. O próprio Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza absoluta disso, está visitando cada coração e cada mente nessa noite e falando para você: sou eu quem vou mudar a tua história. Então não busque uma fé temporária, busque uma fé inabalável. Busque essa fé. Eu falo para vocês, eu busquei muitos e muitos anos a ponto de pensar em tirar minha própria vida, e Deus é minha testemunha, porque eu estava armado no dia para tirar a minha vida. E eu olhei para o céu e falei assim: cara, se tu existe, tu vai mudar a minha história. E Ele mudou. E Ele mudou. Tem um louvor muito antigo que hoje foi ministrado na nossa igreja. Eu não lembro, eu sei que a banda está meio perdida agora. Né? Mas ele fala assim: aquilo que parecia impossível. Alguém sabe que louvor é esse? Aquele que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, Jesus entrou e transformou. Jesus entrou e me deu fôlego de vida. Olha, eu falo para vocês, se vocês querem conhecer um cara que deitou na lama, tomava banho na lama, e Jesus lavou e vestiu com vestes brancas, você está olhando para ele. Porque ele fez isso na minha vida. Ele faz isso todos os dias, não só na minha vida, mas faz na minha família. Eu queria chamar minha esposa primeiro aqui, minha pretinha. Não é, pastora Fabiana? Esse foi o presente que Deus me deu. Está aumentando o tempo. Esse foi o presente que Deus me deu quando eu falei assim para Ele mudar minha história. Porque foi ela que mudou a minha história. Porque eu falei para ela assim: olha, eu pedi a Deus uma mulher que cuidasse dos meus santos. Eu tinha um altar na minha casa. E ela falou assim: ó, essa mulher não sou eu não, mas eu me apaixonei por ela. E um dia a gente foi para a igreja, um dia ela se batizou. Naquele momento eu senti uma transformação na minha vida. Cheguei na minha casa, tirei o meu altar, desfiz do meu altar para os santos, joguei tudo fora. Glória a Deus. E Deus naquele dia começou a restituir minha vida por completo. E me deu uma família. Amém. E me deu uma esposa que eu sou apaixonado por ela. Amém. E eu falo para vocês, quer ser feliz? Fale para sua esposa todo dia: eu te amo. Fale todos os dias. Ela fala: ai, você está muito meloso hoje. Mas é desta forma que Deus agiu na minha vida. Deus agiu na minha vida com a transformação de uma palavra chamada amor. Hoje eu me sinto amado não só por Deus, mas pela minha esposa, pela minha família, pela igreja, pelo nosso líder, apóstolo Joel, pela sua esposa e por cada um de vocês que fazem parte da nossa vida. Nós nos sentimos amados e honrados de estar aqui. E se você acha
que existe algo impossível na sua vida, que você acha que existe algo que jamais poderá ter uma mudança, eu quero te convocar a vir aqui à frente. Porque o Deus que eu sirvo vai mudar a história da tua vida nessa noite. Se existe alguém que precisa de uma transformação,